Bom dia a todos. Declaro aberta a audiência pública devidamente marcada para acompanhamento da prestação de contas do terceiro trimestre, isso? Quadrimestre, referente à Secretaria da Saúde, da Prefeitura Municipal de Pereiras. Convido o secretário Gregório Pololi para que faça uso da tribuna para sua explanação. Bom dia. Bom dia, Neto. Bom dia a todos que acompanham a audiência pública de hoje. Hoje a audiência é do terceiro quadrimestre de 2023, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o orçamento de 2023 era de R$ 11.666.807. O orçamento para setembro foram empenhados R$ 1.222.295 e pagos R$ 950.883 e ficaram despesas para outubro de R$ 495.706. O orçamento de outubro de 2023 foram empenhados R$ 1.095.661 e foram pagos R$ 1.108.390. As despesas para novembro ficaram de R$ 477.064. O orçamento de novembro de 2023 foram empenhados R$ 1.168.462 e pagos R$ 969.827, com as despesas para dezembro de R$ 665.404. E o orçamento de dezembro do ano passado foram empenhados R$ 1.623.441 e pagos R$ 1.387.740, ficando despesas para janeiro de 2024 de R$ 870.661,19. Então, a parte de contábil são essas as prestações que a gente tem, e vou falar um pouco dos números do quadrimestre e algumas coisas do fechamento do ano passado total. Então, se a gente for pegar um resumo da nossa produção, principalmente do Programa Saúde da Família, isso de janeiro a dezembro, depois eu passo os dados do terceiro quadrimestre. Atendimento individual de todos os PSFs foram 13.788 procedimentos. Atendimento odontológico foram dos 3 dentistas 2.676 atendimentos. A vacinação foram 2.033 vacinações, isso todos os tipos de vacina que nós temos. E total de visitas domiciliares, territoriais, atendimentos no geral, 30.107 no total. E esses mesmos dados do terceiro quadrimestre, os atendimentos individuais no último quadrimestre foram 4.250, odontológicos 986 atendimentos, procedimentos individualizados 7.416 e 675 vacinações no geral. No que se fala de atendimento médico, nós tivemos burocraticamente, talvez isso não foi divulgado nas redes sociais da Prefeitura, pela questão de, foi uma total necessidade burocrática que a gente fez algumas alterações, mas hoje a UBS lá da estação, ela entrou como se fosse um quarto PSF nosso, é uma ESF,
que é uma estratégia Saúde da Família. É basicamente a mesma coisa que o programa Saúde da Família, só com algumas diferenças, mas na prática o morador não sentiu diferença nenhuma. Então a questão burocrática dessa divisão para nós foi uma questão estritamente financeira. Então a expectativa é, se nós mantivermos os atendimentos como a gente faz nos PSFs e mantiver lá na estação, a expectativa é que aumente a arrecadação aí para a gente entre 25 e 30 mil reais por mês, só de a gente ter feito esse trâmite burocrático. Então, na prática, os usuários continuam indo lá, tem atendimento médico, tem enfermagem, agenda consulta, alguns especialistas continuam indo lá, mas na teoria a gente conseguiu aumentar um pouco a arrecadação do município, que a gente pode estar investindo mais tanto naquela UBS quanto na saúde no geral. Temos alguns programas que já é de conhecimento de todos, do Previne Brasil, e algumas coisas são levadas em consideração. Uma delas é captação ponderada e o desempenho das equipes. Então, já que nossas equipes, dos agentes de saúde e auxiliares de enfermagem, técnicos, médico, enfermeira, pessoal da vacina, todo mundo está bem engajado na causa. Então, a expectativa nossa é que cada vez mais a gente aumente a nossa nota do Previne Brasil, aumentando a produtividade, e quanto mais a gente produz, mais a gente recebe. Então, a expectativa nossa é de entre 25 a 30 mil reais a mais no mês. Lembrando que Pereiras teve uma nota do último quadrimestre do Previne Brasil de 9,7. Então, nós, desde que começou o programa em 2019, nós só aumentamos nossa nota. Começou lá atrás, em 2020, na primeira nota que saiu, era 3 alguma coisa, depois foi subindo, 5, 7, 8, 9, aí ano passado a gente manteve 9,55, 9,56 e 9,70 a nota. Só para exemplificar, dentro da RAS 9, que é a região de saúde nossa, de Bauru, são 68 municípios, e Pereiras foi a 6ª colocada desses 68 municípios. E dentro do Polo Cuesta, que são os 13 municípios aqui da nossa micro-região, de novo nós somos o primeiro. Então, há quase 2 anos, nós temos a melhor saúde básica da nossa região. Querendo algumas pessoas ou não, mesmo havendo críticas infundadas que a gente tem visto ultimamente, mas é compreensível porque é ano político, então cada um vai querer criticar de uma forma diferente o nosso trabalho, mas podem criticar à vontade, os resultados estão aí, não são inventados, é tudo do Ministério da Saúde, e isso prova que a gente, na medida do possível, consegue oferecer uma saúde de qualidade para os nossos usuários. Não é perfeito, está longe disso, não estou falando que nós somos perfeitos, que não cometemos erros, mas da região a gente pode bater no peito com orgulho e falar que temos a melhor saúde básica, não só da nossa região, como DRS6 inteiro, que é de Bauru, dos 68 municípios, somos o 6º colocado. Semana passada eu tive numa reunião em Bauru, onde estavam presentes praticamente toda a nata da saúde do Estado de São Paulo, entre eles o Dr. Eleusis Paiva, que é o secretário de Saúde do Estado, toda a sua assessoria, seu gabinete, diretoria do DRS, todos os funcionários do Departamento Regional de Saúde, os gestores dos grandes hospitais da nossa região, da Unesp, de Bauru, então do Hospital Regional de Bauru, então o Dr. Zeca estava lá, o Dr. Cláudio, que são diretores da Unesp, e dos 68 municípios, tinham 65 secretários de saúde, e todos eles com algum técnico junto. E lá era uma reunião de uma regionalização, que está sendo feito inédito no estado de São Paulo, que a gente está definindo quais são as prioridades por cada região. Então, lá em agosto do ano passado, nós fomos uma reunião parecida com essa lá em Bauru mesmo, onde todos os secretários do Polo Cuesta elencaram as suas necessidades que a gente tinha de emergência nos municípios, e o DRS compilou todas essas informações, e a gente tinha algumas tarefas para serem feitas. Foram 2 dias seguidos em Bauru,
onde nós tínhamos que falar de cada dificuldade que a gente tinha, o que o munícipe tinha que fazer para melhorar aquele problema, o que a Secretaria Municipal de Saúde tinha que fazer, o que a estadual tinha que fazer, o que a União, perante o Ministério da Saúde, tinha que fazer para melhorar. Dentro do Polo Cuesta, a prioridade imediata foi cirurgias eletivas de ortopedia, que são reconstrução de ligamento de ombro, joelho, quadril, coluna. São cirurgias em que a vida da pessoa não está comprometida caso ela não faça esse tipo de cirurgia. É complicado, é doloroso, mas a vida dela está preservada. Mas a gente tem uma fila de espera enorme, não só Pereiras, quanto no estado de São Paulo inteiro. Então, com base nesse trabalho lá de agosto do ano passado, a Secretaria de Saúde do Estado, ela disponibilizou uma verba, não me lembro agora de quantos milhões de reais, para o DRS 6 de Bauru, realizar cirurgias eletivas de ortopedia. Então, já está nesse processo, já foi feita uma resolução, não me lembro, SS 20 ou 23, agora que foi publicada no meio de fevereiro, em que vai vir uma verba do Estado para a gente conseguir fazer essas cirurgias eletivas, e a gente vai conseguir, não vai zerar a fila, mas a gente vai conseguir fazer andar muito essa fila, principalmente na Unesp, alguns hospitais da região, que são chamados HPP, que são hospitais de pequeno porte, e Santas Casas, podiam se credenciar para poder estar fazendo essa cirurgia. Então, eu sei que Laranjal Paulista credenciou, o hospital, a Santa Casa de São Manuel credenciou, fora o estadual e a Unesp. Então, a gente vai ter basicamente 4 hospitais, 2 hospitais grandes e 2 pequenos, para estar fazendo esse tipo de cirurgia. Então, a gente crê que em breve já vai ser publicado novamente quando vai ser iniciado. Então, é um trabalho que a gente começou em agosto do ano passado e em fevereiro desse ano já surtiu efeito. Aí, nessa reunião, a gente foi discutir o segundo tópico de necessidade do Estado, da região nossa, e a grande dificuldade que foi encontrada em todos foi em relação à saúde mental. E aí eu tive a oportunidade de ser escolhido entre os secretários do Polo Cuesta, os 13 secretários, para ter a fala nesse momento, junto com o Dr. Eleusis, com a Fabíola Yamamoto do DRS, e acho que foi um momento importante da gente conseguir divulgar um pouco o nosso município. Eu falei, inclusive, para o secretário de Saúde do Estado, as maiores dificuldades que a gente tem em Pereiras, até fugir um pouco do tema na reunião proposta, que era só para a gente falar quais são as melhorias que iam ser feitas, e eu acabei falando de Pereiras, os problemas que a gente enfrentava. A hora que acabou a reunião, uma assessora dele, uma médica, neuropsiquiatra, me procurou para pedir algumas informações de Pereiras, e a gente vai dar alguns andamentos em algumas conversas direto do gabinete do secretário de Saúde do Estado. Então, acho que é nessas oportunidades que a gente tem de estar presente com grandes autoridades do Estado, que são pessoas de difícil acesso. Os vereadores talvez tenham um pouco mais fácil esse acesso pela LESP, mas nós, como secretário, para conseguir chegar, conversar com uma pessoa dessa, a gente tem que agarrar a todo momento. E foi agarrado, graças a Deus fui muito elogiado pelas palavras, porque eu critiquei muito o Estado, no geral, em relação à saúde mental. A gente vive um drama hoje, não só em Pereiras, mas no estado de São Paulo inteiro, em que crianças, adolescentes entre 13 e 18 anos, não existe referência nenhuma de psiquiatria no estado de São Paulo. Até 12 anos de idade, 13 anos incompletos, o hospital de Bauru, ele acolhe essa criança. Agora, os adolescentes, a gente não tem nenhuma referência. E não é Pereiras que sofre só com isso, são todos os municípios do estado de São Paulo. E eu tive a oportunidade de falar isso diretamente para o secretário de Saúde do Estado. Então, vamos ver se vai surgir algum efeito. Do mesmo jeito que, de agosto a fevereiro, as cirurgias eletivas de ortopedia já vão começar a sair. Vamos ver se até o meio do ano, mais ou menos, a gente já tem alguma novidade sobre saúde mental dentro do estado de São Paulo. A respeito das cirurgias de ortopedia, sabemos que não só o nosso município, é um problema regional, vamos dizer assim, estadual até.
foi discutido em termos assim, Pereiras, quantidade de vagas? Ainda, o que o DRS fez? Ele pegou a lista no sistema, é uma lista que chama Cadastro por Demanda Reprimida, a lista CDR que a gente fala, em que todos os encaminhamentos de cirurgia que nossas unidades recebem e vão tudo para a Gisele Alho, lá no agendamento, ela cadastra isso no sistema, tem as folhas lá, mas é tudo lançado no sistema e é gerada uma fila virtual, que é a intenção do Estado de São Paulo, Neto, é fazer uma fila única. É quando o usuário, levar o papel para a pessoa e a pessoa cadastrar, ela já sabe qual é o número da fila, o número que ela está na fila de espera, para poder ter uma transparência maior. Essa é a intenção do governo estadual, mas ainda não está sendo concretizado. Então, Pereiras tem uma demanda que está lançada no sistema, não só da ortopedia, mas de todas as especialidades médicas, e aí eles vão ver o dinheiro que vai vir, quantas cirurgias o Estado vai conseguir pagar, e aí foi anunciado lá pelo Dr. Eleusis uma tabela SUS paulista. O que o Estado de São Paulo vai fazer? Tem o valor da tabela do SUS, que é defasado hoje, então muitos hospitais não querem fazer cirurgias, porque o valor não cobre o custo da cirurgia. A gente não está nem falando de lucro, a gente está falando que não cobre o custo da cirurgia. Então, o governo do Estado ele implantou essa tabela SUS paulista, onde ele vai custear 100% da tabela SUS para o hospital de referência. Por exemplo, a Santa Casa de Laranjal vai fazer uma cirurgia de manguito rotador, que é no ombro. Por exemplo, o SUS paga R$500. O hospital vai ganhar R$500 e o SUS do Estado de São Paulo vai dar mais 500 para o hospital. Então, é um incentivo que ele está dando para os hospitais menores fazerem cirurgias e desafogar a Unesp e Bauru, principalmente. Então a gente ainda não tem definido quantas cirurgias vão vir para Pereiras ou para todas as cidades, porque foi aprovada, com essa resolução, dia 14 de fevereiro, se eu não me engano, foi aprovada pelo Estado de São Paulo. Então, agora o próximo passo é ver quais hospitais foram credenciados, qual é a capacidade de cirurgia de cada hospital, para ver quantas cirurgias cada hospital vai conseguir fazer, e a preferência vai ser para usar a região. Então, a gente sabe que na nossa região, só Laranjal Paulista se credenciou, então, de repente, se tiver vaga para cirurgia, a chance de a gente conseguir mandar munícipe para Laranjal também vai ser grande, porque eles vão querer usar a micro-região. Então, ainda não temos esses dados de quantidade, mas a gente sabe que são, eu não me lembro agora, 300 e poucos milhões de reais. A gente está falando de uma população aí de mais de 1 milhão de habitantes. Então, vai dar para fazer bastante cirurgia. A gente crê que, do mesmo jeito que no ano passado, no ano retrasado, foi divulgado o mutirão de cirurgias, e foi feito muitas cirurgias aqui com pessoas de Pereiras, não zerou a fila igual foi prometido, mas muitas pessoas conseguiram ter oportunidade de fazer cirurgias lá na Unesp. Então, a gente acha que vai ser um número significativo e a gente vai conseguir dar andamento nessa fila, e aí deixar claro para os munícipes também que não somos nós, Secretaria de Saúde de Pereiras, nem os vereadores, nem o prefeito e vice-prefeito, que escolhem as pessoas. Sim. O Estado ele vai pegar dessa lista que a gente já tem no sistema e ele vai puxar as pessoas, provavelmente as que estão esperando há mais tempo. Não é uma regra isso, mas eu garanto que não somos nós que temos esse poder de escolha. Então, a hora que for anunciado, ficarem sabendo, assim, a gente sabe que vai ter uma procura muito grande para vereador, para mim, para o prefeito, para o vice, mas, infelizmente, não somos nós que determinamos. Mais alguma coisa? Não, referente a isso não. Então, só dando continuidade nos relatórios. Temos atendimentos médicos, somados os 3 PSFs, a gente passou de 2.500 a 2.400 atendimentos médicos em 3 PSFs, então é muita consulta. Tem fila de espera? Tem fila de espera, infelizmente, só que tem muito encaixe.
e tem muita falta também. Eu vou frisar muito isso sempre, infelizmente, não estou botando a culpa no cidadão, mas está faltando um pouquinho de compromisso de muitos usuários, onde agendam a consulta e não vão, não avisam que não vai, e aí acaba ficando ocioso aquele momento da consulta, uma consulta mais fim de tarde, que não dá tempo de encaixar ninguém. Isso, pelo incrível que pareça, acontece demais, apesar de algumas pessoas quererem criticar a minha pessoa em si mesmo, falar que eu quero enganar a população e tudo mais, mas com números a gente não vai brigar. Eu não trouxe aqui todos, mas quem quiser é só me procurar, a gente conversa sobre esse assunto. A quantidade de consultas é grande, a quantidade de faltas é muito grande. Então, a gente pede para a população se empenhar também, fazer a parte dela, são direitos e deveres, né? O SUS, ele é perfeito na teoria e a gente tenta fazer ele da melhor forma possível na prática. E aí tem direitos e deveres, tanto da Secretaria de Saúde do município, do Estado, do Ministério da Saúde, quanto os direitos e deveres dos usuários. Direito dele ao acesso à saúde, a tudo mais, a uma saúde de qualidade, a um atendimento responsável, mas é dever dele também zelar pelo patrimônio público, que a gente vê muitas pessoas rasgando cadeira, depredando patrimônio público e faltando as consultas. Então, a gente pede, tem que ter um apoio dos dois lados. A gente está à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, anseios, angústias, mas também a gente quer respeito da parte do munícipe também, respeito a relação às faltas, em respeito também ao atendimento. Muitas coisas acontecem nos bastidores, Neto, que talvez 99% da população não faz nem ideia de como acontece, o porquê que acontece. Mas quem vem conversar comigo, eu sou uma pessoa que tem as portas abertas para qualquer pessoa, qualquer munícipe, qualquer vereador, qualquer pessoa tem acesso a mim. Então, assim, muitas coisas munícipes perguntam diretamente, infelizmente, para vereadores. E alguns vereadores falam que eles querem, mas não condiz com realidade. Óbvio que eu não vou citar nomes, mas causa um constrangimento geral algumas situações de vereadores que prometem para o paciente que ele vai resolver o problema do paciente, mas ele vem pedir para mim, né? Aí é fácil resolver o problema vindo pedindo para mim, mas só que a pessoa, o vereador, no caso, vereadora, qualquer um que seja, não quer passar nome, não quer passar onde mora, não quer dar nenhuma informação, porque não quer que eu vá falar direto com a pessoa. Então, assim, vou frisar muito isso, estamos entrando numa corrida política, que é intenso em todas as cidades, municípios menores mais ainda, e todo mundo sabe, eu não estou aqui para fazer política, meu cargo é político, eu não vou ser candidato a vereador, prefeito, vice-prefeito, não tenho pretensão nenhuma disso, então eu não uso meu cargo para palanque político, para mim, para autopromoção. Diferente do que algumas pessoas já pensam a meu respeito, a gente faz um trabalho sério, porque engajado com a cidade, eu sou uma pessoa que tenho vínculo já com Pereiras há 12, 13 anos, todo mundo sabe. Eu não sou daqui, sou de outra cidade, mas a família inteira da minha esposa é daqui, todos conhecem, pessoas conhecidas e respeitadas. E eu não vim aqui para manchar a história de ninguém que já nasceu e cresceu aqui em Pereiras, do meu sogro e da minha sogra, ele foi secretário da saúde, minha sogra diretora de escola, muita gente que frequenta a Câmara aqui, foi aluno ou aluna da minha sogra, e eu não vim aqui para manchar a história deles, eu só vim para agregar. Então, diferente do que muitas pessoas acham, a gente, financeiramente, para mim, ser secretário da saúde não vale a pena, todo mundo sabe meu salário, é só olhar no portal da transparência. Financeiramente não vale a pena, mas graças a Deus eu tenho
outras fontes de renda que eu não dependo somente da secretaria, porque se eu dependesse somente daqui hoje, pela minha profissão, pela minha experiência na minha área, eu não trabalharia aqui. Mas a gente está engajado na causa de tentar fazer uma saúde melhor, e eu acho que a gente está conseguindo fazer uma saúde de qualidade em Pereiras, questionem ou não, eu acho que a gente consegue corresponder à altura. Então, críticas vão ter sempre, opiniões diversas vão ter, só que a gente só pede um pouquinho de respeito e ética nesse momento político, porque Deus está vendo tudo lá em cima, né? Então, hoje as pessoas podem querer se dar bem com alguma situação, com alguma eventual falha que a gente tenha, não somos perfeitos, só que o que tem acontecido muito, Neto, é de as pessoas tentarem crescer em cima de pequenas falhas, pequenos erros nossos, que a gente tá vulnerável até, e aí essas pessoas querem aproveitar desse momento. A hora que tem a oportunidade de falar aqui em plenário, fala meu nome, gritam com você, que é o presidente da Câmara, gritam com quem está assistindo na internet, mas a hora que vai falar comigo lá é uma seda. Precisa ver que bonito que é. Então, assim, que sejam a mesma pessoa, né? Se é uma seda comigo aqui, vem aqui e conversa tranquilo, não precisa gritar no microfone. Ou então, se grita aqui, que vá gritar comigo lá na minha sala também. Porque na hora de pedir alguma coisa, daí é humilde o suficiente para ligar, perguntar, mas na hora de vir aqui no microfone, é a melhor pessoa para falar mal, para criticar. E querendo ou não, é uma relação mútua, um depende do outro. Vocês, vereadores, dependem de mim, secretário da Saúde, os outros secretários, como eu também dependo de vocês. Quanto mais verba vocês trazerem para a nossa secretaria, para a prefeitura, mais a gente investe, melhor a gente consegue dar um atendimento para a população. Então, querendo ou não, um depende do outro. Então, não adianta querer brigar, se estressar, porque a gente sabe que política, não vou generalizar, mas a gente sabe o quão suja é, às vezes, né, para puxar um tapete, para você almejar alguma coisa, né? Eu creio que algumas pessoas querem ser vereadores, prefeitos, deputados, senadores, porque realmente querem ajudar. E a gente sabe que uma boa parte também quer por status. E, né, status, se você quiser status, basta você estudar, ser um empresário de sucesso, você já vai ter status. Você não precisaria estar na política fazendo jogo sujo. Então, desculpa o desabafo, Neto, mas são coisas que acontecem frequentemente e tem acontecido muito agora, e daqui para frente vai piorar. Acho que o pessoal da saúde deve estar me assistindo também, eu falei para as pessoas, e eles sabem do que eu estou falando. Quem está com a gente no dia a dia sabe que, infelizmente, pessoas são plantadas dentro de usuários da saúde só para coletar informação, para querer causar, tumultuar, e a gente está preparado para isso, né? A equipe nossa é muito competente, é competente o suficiente para dar o melhor atendimento, independente do que for. É assim, né, Gregório? Nós, vereadores, por ser uma cidade pequena, de fato somos, vamos dizer assim, o para-choque da engrenagem política, né? Do veículo chamado política, chamado administração pública. E com isso, nem sempre chega a história verdadeira. Eu falo por mim, né? Aí vai do jeito do que cada um conduz o seu trabalho, a sua vereança, a sua amizade, o seu questionamento, né? Eu costumo falar que de 10 situações que são passadas para a gente, você vai apurar de fato uma, talvez, duas, né? A pessoa tenha razão no que ela está falando, e às vezes não existiu a falha, mas também não é do jeito que ela está passando para a gente. Aí se torna uma regra do SUS, se torna uma regra de atendimento, a política operacional de qualquer secretaria, especificamente hoje da Secretaria de Saúde, e você vai apurar, você vê que não é aquilo, né? Eu tenho muita amizade, não é por estar vereador, eu tenho muita amizade com 95% das pessoas que
que trabalham no centro de saúde, trabalham na Secretaria de Educação, enfim, em outras secretarias, o acesso da gente não é mais fácil por ser vereador. É do jeito que você conduz, do jeito que você trata as pessoas, né? Eu citei o exemplo aqui na última sessão, até o vereador Ângelo falou que ele estava lá também, aguardou na fila, respeitou, não furou, jamais podemos furar fila. Isso não por ser vereador e por ser munícipe também. Mas eu fiz um comentário referente ao motorista, José Roberto Penha, que ele teve a preocupação, estávamos em poucas pessoas, de vir ali e anunciar que a médica estava com uma emergência e talvez demorasse um pouquinho para ser atendido. Demorou questão de 25 minutos, meia hora, a médica já veio, começou a atender ali, bom, resolvido. Ou melhor, satisfação dada. Isso eu questiono às vezes, isso eu já te falei em particular, falo para as pessoas que me procuram, eu acho que a estrutura está lá, os dados estão aí, como você falou, números são números, eu aprendi com o meu antigo patrão, o Teté da Rosaves, contra números, né, não tem questionamentos. E isso é importante, mas também temos que aceitar que às vezes nem todo mundo trabalha do jeito que tem que ser trabalhado. Infelizmente, nós não temos um padrão de atendimento, não temos um padrão de conduta, né? Isso é fato, isso temos que entender. Eu já tive situações que determinado funcionário não conseguiu resolver um problema, ou ao menos me dar uma informação, e outro funcionário conseguiu, né? Então, o que muda? A vontade do funcionário, né? Então, a gente sabe disso também. Agora, não é aos gritos, aos berros, que também a gente vai conseguir alguma coisa. O fato, às vezes, do vereador se exaltar, o vereador fazer uma crítica mais forte aqui, é a conduta daquele determinado vereador, né? Nem todos agem da mesma maneira. Mas é um ano político, é um ano que cada um tem, ou melhor, eu até entendo essa frase, né, do ano político, mas cada vereador trabalha da sua maneira durante 4 anos, durante 8 anos, né? Então, a gente tem que cobrar sim, mas tem que ter o conhecimento de causa. Isso eu converso bastante com eles, a gente troca ideia, como diz, fora do microfone, antes da sessão, após a sessão, mas cada um tem um jeito, infelizmente cada um tem um jeito. O problema é quando ele se torna pessoal, né? Quando você faz uma crítica na administração pública, quando você faz uma crítica na secretaria, é uma coisa. Quando você faz a crítica pessoal, é outra. Né? Uma crítica na administração, na secretaria, no secretário, num modo operacional, eu concordo. Agora, quando você parte para o pessoal, isso eu sempre fui contra. Eu acho que não é por aí, entendeu? E citando ainda a última sessão, foram feitos questionamentos aqui referente ao ultrassom, agendamento do ultrassom e tal, até estava comentando com você antes da audiência. O que eu fiz? Eu procurei quem é responsável pelo ultrassom. E eu tenho os dados, eu vou passar na próxima sessão. Né? Que muita coisa que foi dita, pelo que me foi apresentado, não é verdade. Mas nós vamos mostrar o número. Então, isso eu acho que é importante. Você chega, você recebe uma crítica, você recebe uma reclamação, um questionamento, e vai atrás e mostra como de fato é. Sim. Né? Agora, que todas as melhorias, todas as situações que são para somar na administração pública hoje, vereadores vão falar que é porque é ano político. Mas o trabalho está aí durante 7 anos. Eu posso falar por estar aqui 7 anos acompanhando. Do jeito que era e do jeito que está hoje, em todas as secretarias. O trabalho foi feito. Isso ninguém pode negar. Mas nós, vereadores também, mesmo sendo da dita situação, a gente faz cobrança. Eu sou um cara questionador, eu falo. Talvez hoje a minha sequência política seja contestada por ser um cara questionador, por ser um cara que cobra, um cara que vai atrás. Isso eu não vou deixar de fazer. Até dia 31 de dezembro eu vou continuar fazendo. Se eu vou para vice, se eu vou para prefeito, aí é uma outra situação. Né? Mas, respeito. Procurar as pessoas certas para que nós possamos resolver o problema. Agora, se procuram você e não querem nem te passar o paciente, te passar a pessoa
estranho. Né? Alguém falou, é o tal do alguém falou. Uhum. Mas o alguém falou tem nome. E se não tem, não quer passar, talvez porque não exista. Né? Mas que você tenha, continue dessa mesma maneira, dessa situação. É uma dedicação, não é fácil. Financeiramente a gente sabe que o salário de secretário ele é defasado perante aos outros municípios, né? Nós vereadores também, mas é o que a gente se propôs a fazer, né? Sim. Fomos eleitos pelo povo, você pela confiança da administração pública, os outros secretários também, e temos que fazer o melhor para o nosso município, para a nossa população. Um questionamento que foi feito aqui também, e eu até fiz um pronunciamento depois, não foge um pouquinho do assunto, se você quiser responder tudo bem, se não quiser também, depois a gente faz por escrito, alguma coisa assim. Que médicos, alguns médicos, consultam, até foi explanado pelo vereador Djalma, consultam o Google para receitar o remédio para o paciente. Já escutei comentários sobre isso, não foi só da fala dele, tá? Referente aos médicos que hoje atendem o nosso município, o que pode ser feito, como que funciona essa escala da empresa, né? Se é de seu conhecimento esses acontecimentos, e o que a gente pode estar fazendo para melhorar, no caso aí, o atendimento médico, ou até mesmo o profissional de saúde que está vindo para o município. Ó, Neto, em relação ao que você, vamos começar de trás para frente, ao que você perguntou dos médicos, hoje nós estamos numa situação que temos, dos plantonistas, alguns médicos são do concurso, outros ainda continuam sendo da empresa. Por isso que eu falo, acontecem trâmites burocráticos por trás que ninguém sabe e não é aqui que eu vou explanar. Os médicos, não, por questões legais, CLT, não podem ultrapassar o valor do salário do prefeito, então eles têm um limite de plantões a serem feitos por mês, então sobram dias do mês para encaixar médicos da empresa. Então, por essa questão que não... Se a gente fosse ter médico próprio nosso mesmo, a gente ia ter que ter quase 12, 13 médicos próprios. E aí o custo disso é elevadíssimo. Então a gente continua com médicos da empresa. Como foi tudo no processo do final do ano passado, então já está tudo encaminhado para uma nova licitação de uma nova empresa, um novo escopo de trabalho, que a característica nossa mudou. Nós temos médicos próprios, mas temos da empresa. Em relação aos médicos da empresa, aos próprios, assim, eles respondem diretamente a mim, como secretário de saúde. Então, qualquer problema que a gente tenha com os médicos concursados, eu converso diretamente com eles sobre conduta, não sobre a conduta médica, mas a conduta da pessoa em atendimento. A cordialidade, a eficácia, a rapidez de atendimento. Eu não vou questionar nunca o porquê que o médico receitou isso ou aquilo, porquê que o médico encaminhou ou não a pessoa para Conchas, para a Unesp, para Laranjal Paulista. Isso eu não faço, eu não tenho competência técnica e legal para isso. Eu sou fisioterapeuta de formação e não médico. Mesmo se eu fosse um secretário de saúde médico, eu não teria questões legais para debater a conduta de outro profissional. Então a gente encerra por aí esse assunto, apesar de que muitas pessoas ainda não entendem e continuam vindo aqui em plenário falar sobre isso. Aí a gente cai nos médicos da empresa. A empresa manda uma escala para mim e, de acordo com a escala, a gente já sabe quais médicos vão ser do dia e tudo mais nos dias certos. Em relação à qualidade dos médicos, aquelas coisas que eu vou falar de novo. São questões burocráticas que ninguém sabe como funciona. Eu, como licitação, a gente não pode exigir um médico com no mínimo 10 anos de formado, experiência na área. Se a gente pudesse fazer isso, o custo ia ser muito mais elevado. Qual é o custo? Qual é o custo de um pedreiro com 30 anos de experiência e qual é o custo de um pedreiro que era servente e hoje vai ser a primeira casa que ele vai fazer? É diferente, o serviço é o mesmo.
Só que a qualidade que ele vai entregar é completamente diferente. E a gente sabe disso. Isso não é de hoje, não é na administração do Miguel agora, isso é da administração lá de trás, isso é de sempre. É uma característica da nossa região, tem a Unesp, tem a faculdade da Unesp e tem os médicos recém-formados. E esses médicos recém-formados, eles vão procurar emprego. E eles vão para onde eles têm oportunidade de ir. E essas empresas que angariam esses médicos na faculdade, eles querem trabalhar, e eles vão vir para esses municípios menores. Por quê? A complexidade é muito menor, a complexidade de Pereiras é muito menor que a de Conchas, que é um hospital, né? Que é muito menor que o Hospital de São Manuel, que é um hospital maior, que é muito menor que o Hospital das Clínicas de Botucatu. Então, os médicos recém-formados, eles acabam vindo para essas cidades menores, igual Pereiras, e aí a gente se depara com atendimentos, infelizmente, assim. Essa questão de usar a Google, né, que talvez não saibam falar direito o site, o Google, mas eu dependo de denúncias dos munícipes. Então, não adianta, igual você falou, Neto, falaram para mim, mas quem falou? Por quem que foi? Que dia? Que horário? Me passa? Aí os vereadores geralmente não passam, alguns até passam, outros preferem falar palavras ao vento. Então, assim, eu não levo em diante denúncias de vereadores que falam assim para mim, falaram para mim que estão fazendo isso. Isso não existe. Essa pessoa falaram para mim, não existe. Eu preciso preto no branco. Quando tem uma denúncia preto no branco, ou pode ir direto comigo, um papel de um sulfite, arranca uma folha de caderno, escreve à mão e entrega na minha mão. Eu tenho uma prova. A pessoa nessa denúncia não precisa se identificar na denúncia, mas é uma denúncia feita no papel. Vai na prefeitura, no setor de protocolos, protocola para mim a denúncia. A gente está tentando desenvolver hoje em dia todo celular lê QR Code. A gente está desenvolvendo umas placas para deixar nas unidades de saúde com QR Code, e a pessoa pode fazer denúncia pelo celular na hora. E aí eu vou receber isso por e-mail, a gente está vendo como que vai ser feito. Aí eu tenho embasamento técnico para chegar para a empresa e falar, olha, eu estou tendo muita reclamação do doutor Agemiro Marques, e está tendo muita reclamação, então, por causa dessas reclamações, eu peço que não escalem mais ele em Pereiras. Eu tenho um fundamento. Eu não posso simplesmente chegar para a empresa e falar assim, eu não quero que você mande mais esse médico, porque o médico... Porque estão reclamando. Daí a empresa vai falar, mas quem está reclamando? Aí eu falo, o vereador falou que estão falando para ele. Então eu não tenho embasamento técnico para... Inclusive, teve um caso, acho que foi esse final de semana agora, sexta, sábado, uma reclamação de um médico, e eu orientei a pessoa que fizesse por escrito. Até ela fez por escrito, está comigo a reclamação. O procedimento é protocolar na prefeitura, então, essa reclamação. Pode ou protocolar na prefeitura, ou pode ir diretamente para mim, e eu mesmo faço o recebimento direto. Então entrego em mãos, então. Porque a gente e precisa... é o normal, é o procedimento. Para a gente conseguir algumas coisas, a gente tem que colocar no papel. Então, eu deixar claro para o munícipe que qualquer reclamação que ele tenha de médico, pode ser uma reclamação no papel não identificada, né? Eu não vou pedir nome, RG, telefone e tudo mais, mas eu preciso que tenha no papel. E sejam coisas com fundamento, né? Coisas que eu vou averiguar. Eu até citei o exemplo, o prestador de serviço, né? Às vezes você gosta do Zé, não gosta do João, isso é fato. Sim. E eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Miguel, né? Então, tipo assim, o que ele falar para mim, não vou nem questionar. Talvez um outro médico falar, talvez eu questione. Né? Isso é do ser humano. Sim. Na verdade, você leva o seu carro em determinada oficina, o outro leva em outra. Então, é prestador de serviço. E às vezes também a gente sabe que, não vou falar na maioria, mas acontece e muito. A pessoa, ela vai passar no médico, mas ela já quer falar o que ela quer. Né? Sim. E talvez o médico não concorde,
ele acha que tem que ser um outro procedimento, uma outra medicação, e descontenta a pessoa, e por isso o médico é ruim. A gente sabe disso também, né? Sim. A gente sabe que o Dr. Miguel, por exemplo, foi citado o nome dele, é um médico, eu tenho um carinho enorme por ele, tenho uma amizade com ele, né? A gente se conversa sempre, apesar de ele estar fazendo um número de plantões reduzidos aqui na cidade hoje, mas foi por uma opção dele. Já conversei diretamente com ele sobre isso. Teve concurso público, era só ter prestado o concurso. Ele optou por não prestar o concurso. Então, eu, como secretário, não posso ser apedrejado porque não estou escalando o Dr. Miguel. A gente solicita para a empresa que quanto mais plantões der para ele, melhor, que ele já conhece a cidade, os munícipes gostam dele, mas aí é uma negociação da empresa com ele. Nós pagamos para a empresa e a empresa paga os médicos. Eu até fiz esse, em relação ao Dr. Miguel, tá? Como possivelmente, quem sabe um dia de novo, a doutora Jéssica, a doutora Gabriela, se não tiver Ballarini, né? São médicos que a gente tem um carinho muito grande e sempre ouviu falar muito bem. E Dr. Miguel, em especial, eu fiz esse pedido, não sei se o prefeito ou o vice-prefeito comentaram com você, que ligasse para a empresa e tentasse realmente dar o maior número de plantões para o Dr. Miguel, por conhecer o nosso município, já conhecer bastante os pacientes, e que tentasse isso aí, né? Então, pelo que você está falando, de fato foi passado para a empresa, agora é uma negociação entre a empresa e ele, isso não tem como ser diferente, né? E outra, ele tem compromissos fora também. Ele não prestou concurso, ele assumiu compromissos fora, então depende da agenda dele também. Então não depende da gente. Eu não posso obrigar o Dr. Miguel a vir atender aqui, entendeu? Então a gente cai nessas reclamações constantes. Meu nome é sempre citado, toda sessão da Câmara, meu nome é citado direto ou indiretamente. E só para deixar claro também uma situação que aconteceu, que foi falado aqui, sobre transferências médicas, talvez a pessoa que reclamou não tenha discernimento ainda para entender, porque todas as vezes eu venho aqui e falo, e infelizmente, a gente pode ver, tem 6 cadeiras vazias aqui, mais 2 aqui em cima. Então, eu dou oportunidade das pessoas perguntarem várias coisas aqui. Quantas prestações de contas já vim aqui? Até fora do contexto, porque aqui no caso seria a apresentação de números. Não teria necessidade, mas eu estou aqui disposto. Então não adianta vir aqui na frente do microfone e falar assim, eu vou chamar o secretário, convocar para vir aqui para dar esclarecimento. Eu estou aqui. Por que a pessoa não está aqui também para questionar? Porque está trabalhando? Ótimo, legal, tem um trabalho. Mas é vereador também, faria parte da sua obrigação, né? Foi falado sobre eu estar tentando ludibriar a população sobre o contrato que nós temos com a empresa. É 16.500, se eu não me engano, que a gente paga por mês, para as transferências. Mas só que a pessoa insiste em não querer entender o que é uma transferência, o que é um serviço de urgência e emergência. No domingo, que foi feita até uma live no Facebook, a pessoa se mostrou toda solista, foi lá no posto, porque é um absurdo que não tinha médico. Só que ele não falou na live que todos os pacientes já tinham passado com a enfermeira, que todos os pacientes não tinham nenhum problema grave de saúde a ponto de ser atendido imediatamente pelo médico. Ele não falou na live que todos os pacientes já tinham sido orientados tanto pela recepção quanto pela enfermeira de plantão, que o médico tinha ido numa emergência para Conchas e já retornaria. Isso a pessoa não falou na live, então ela fala o que ela quer. Mas a verdade mesmo que está por trás, todo mundo sabe, estava sem médico, realmente, porque o médico saiu para uma emergência. Nós não temos... interessante depois, Gregório, desculpa cortar, que você explicasse novamente, né, esse procedimento da emergência. Tá? Desde o médico resolver sair, quem que acionaria, no caso, o médico substituto, e em que momento esse médico substituto, eu acho, se não me engano, a palavra é tempo-resposta. Acho que é isso. É assim, Pereiras tem 9.500 habitantes. Quantos médicos moram aqui em Pereiras hoje? Que dão atendimento no nosso município? Médico no geral. 5. 3. Nem isso. Eu achava que 3, 4. 3, Vamos chutar número alto aí, 5 médicos. Racionalmente falando,
Vocês acham que existe a possibilidade de um paciente chegar infartado no posto hoje, que o médico precisa transferir ele para Conchas, que é um hospital, imediatamente? Qual é a chance do médico em 10 minutos aparecer no posto? Não só do médico, de ninguém. Talvez quem mora do lado do posto e está lá sentado um domingo à tarde, não bebeu, não fez nada, está lá sentado à disposição. Então, para eu ter esse profissional, eu preciso pagar por ele. Mas eu pagar por ele, para ele estar na casa, é um valor. Para eu pagar para ele estar dentro do posto, é outro valor, é muito mais caro. Então, Pereiras não tem demanda e nem condições financeiras de ter 2 médicos no plantão. Conchas, que é um hospital de uma cidade com o dobro de habitantes, tem 2 médicos no plantão. Pereiras não tem essa necessidade e não tem essa questão orçamentária para se ter 2 médicos, ponto final. Talvez existiria a possibilidade de a gente pagar um médico para poder estar na casa, se precisar ele venha em 20 minutos? Existe a possibilidade. Tem um custo. Vai ter um custo para o município. Então é um toma lá da cá. Para a gente pagar isso, a gente vai ter que deixar alguma coisa, porque o dinheiro não está sobrando. Vocês viram na prestação de contas, o dinheiro não está sobrando. Se estivesse sobrando, ótimo, mas não está, é um serviço caro. O médico é um serviço caro hoje. Você não acha um médico particular bom por menos de R$400 a consulta? Um bom de renome é 800, R$1.000 a consulta. Então, assim, a gente precisa ser racional. Então, a gente está revendo essa questão de contrato para ver o que a gente pode fazer para, se o médico sair daqui numa emergência, a gente ligar para o médico para ele vir cobrir dentro do pronto atendimento. O médico sai e em 15, 20 minutos o médico chega. Mas esse médico, no caso, seria os que moram aqui? Porque se não for também, não adianta nada. Exatamente, aí eu preciso ver qual é a disponibilidade deles, porque os médicos que moram aqui são os médicos concursados nossos, aí eu não vou poder pagar horas para eles, eles vão ter que ser vinculados à empresa, uma possível empresa, para poder tá vindo cobrir esses plantões esporádicos. Então, essa é uma colocação. Então, a gente já sentou a equipe técnica para conversar, a gente não vê que em menos de 30 minutos um médico consiga chegar. Mas a gente sabe que o ideal é o médico não sair da unidade. Né? Isso eu conversei ontem com o Dr. Heron, já conversei com outros médicos. A gente sabe que o médico não é para sair da unidade, mas acaba saindo para levar uma emergência. Então, o que a gente fez pensando nisso? Já faz tempo já que a gente está divulgando sobre a sala de UTI, a UTI móvel nossa. Alguma boa alma fez uma denúncia para o Ministério Público, alegando que nós temos todos os equipamentos e não foram usados ainda. Então, eu estou respondendo no Ministério Público, eu recebi ontem, comecei a responder hoje eu já entrego. São equipamentos que não requerem uma instalação, montar, adequar alguma coisa, mas são equipamentos eletrônicos extremamente complexos de serem usados. Então, a gente recebeu todos os equipamentos, bomba de fusão, cardioversor, respirador, então, monitor, a gente já recebeu tudo, Neto. Aí teve o processo de patrimoniar todos os equipamentos, e agora a gente precisa treinar e capacitar a equipe. Eu sou fisioterapeuta de formação, quem mexe num respirador, numa unidade de tratamento intensiva, na UTI, é o fisioterapeuta, e eu, como fisioterapeuta, aprendi isso há 15 anos atrás. Você acha mesmo que eu tenho capacidade técnica para pegar um respirador sem um treinamento e usar ele? É um risco para a população. Então, já tem data agendada de 2 equipamentos para a empresa vir. Aí eu vou reunir todos os profissionais da saúde nossos envolvidos, enfermeiros, técnicos e auxiliares e médicos, para receber o treinamento adequado. Então, assim, é um processo. A gente recebeu todos os equipamentos, agora a gente vai capacitar todos os profissionais para poder usar da melhor forma possível. Mas também isso não significa que o médico não vai ter que acompanhar o paciente. Isso significa que a gente vai conseguir manter o paciente, por exemplo, um paciente que chegou aqui infartado.
a gente não vai ter a necessidade de encaminhar ele imediatamente para o Hospital de Conchas, porque o que o Hospital de Conchas tem, a gente vai ter. Então, a gente consegue manter esse paciente por um tempo dentro da sala de emergência. Vai ganhar um tempo, vamos dizer assim. A gente ganha um tempo para que outro médico chegue e faça a transferência para o hospital, solicite uma vaga na CROSS. A gente sabe que alguns casos de infarto e tudo mais, algumas coisas têm que ser feitas na hora e ponto final, mas pouquíssimos casos, muito pontuais. Um caso de AVC, por exemplo, ele tem uma janela. Isso é parte técnica. Isso ninguém que está ouvindo, se não for da área da saúde, não sabe nem o que estou falando. Tem uma janela. A pessoa começou a ter o quadro típico de um acidente vascular cerebral, ela não precisa imediatamente estar no centro cirúrgico. Ela tem uma janela de até 2 horas, mais ou menos, que nessas 2 horas ela precisa estar no centro cirúrgico. Se tiver em meia hora ou em 1h30, é a mesma coisa. Então, a gente vai conseguir ter condições de manter esse paciente um pouco mais, até que a gente acione outro médico para ele fazer essa transferência de emergência até Conchas. Então, é complexo, não é simples. Não é simples explicar para a população, não é simples no dia a dia. A gente está explicando na maior calma possível, mas imagina a adrenalina de como fica uma equipe a hora que chega uma pessoa infartada, que você quer fazer o melhor e tudo mais. Então, a gente pede também a colaboração dos munícipes, que geralmente quando tem qualquer coisa na sala de emergência, os familiares ficam em cima. E aí isso aconteceu comigo no final do ano passado, de uma emergência que teve. Eu pedi para a família se retirar do corredor, lá do pronto atendimento, onde está a sala de emergência, e pedi para sentar nas cadeiras lá fora, para guardar lá. Aí gritaram comigo, me xingaram, que eu não tenho esse direito, mas isso atrapalha a equipe. Atrapalha o paciente lá dentro, porque muitas vezes o paciente está lúcido, ele está ouvindo as pessoas gritarem, desesperadas, chorando. Aí o médico abre a porta de emergência para sair, para fazer alguma coisa, alguém entra dentro da sala de emergência, isso atrapalha. Então, a gente tem alguns projetos futuros de delimitar bem essa entrada da sala de emergência, para dar um conforto maior para os profissionais, não só para o médico, mas médico, enfermeiro, auxiliar, técnico, motorista, para dar um conforto maior para eles trabalharem, uma tranquilidade maior para poder fazer o melhor pelo paciente. Então, é empatia, né? A gente tem que ter empatia pelo paciente, pelos familiares, e os familiares têm que saber que a vida daquele ente querido está na mão do médico, da equipe. Então, eles precisam dessa tranquilidade para trabalhar. Então, a gente espera que, equipando a nossa sala de emergência, são equipamentos portáteis, então eles vão ficar dentro da sala de emergência, mas se precisar pôr na ambulância, levar para uma transferência, eles vão ser usados. É isso que eu ia perguntar. Para transferência. Daí é sempre na ambulância grande, nunca nas ambulâncias pequenas, na ambulância grande, por questão de tomada, cilindro de oxigênio e tudo mais. A gente tem um investimento total aí, a gente fez o levantamento, deu R$130 mil de todos os equipamentos. Esses equipamentos são daquela emenda impositiva dos vereadores, isso, né? Da emenda. Então, a gente espera que, adequando a nossa sala para virar como se fosse uma UTI, e a UTI móvel, consequentemente, a gente consiga segurar o paciente estável dentro da nossa sala de emergência e consiga transferir ele num tempo, não precisa ser imediatamente, e aí o médico fica no plantão, e aí é uma bola de neve, uma coisa leva a outra. Aí quem sai ganhando com isso é a população. Mas é um processo isso, infelizmente não é do dia para o outro, são equipamentos caríssimos, extremamente complexos o uso, em que se a pessoa não tiver destreza correta, ela pode prejudicar a vida da pessoa, sim, se usar da maneira errada. Então, eu estava até conversando ontem com o enfermeiro do plantão junto com o médico, justamente sobre essas questões. A gente sabe que Pereiras, historicamente, nunca teve uma grande sala de emergência, então a nossa equipe não é que não é preparada para uma emergência, mas ela não vive isso com constância. E na saúde, a gente sabe que os protocolos mudam de tempos em tempos. As pessoas têm que estar habituadas àquilo. É diferente um auxiliar de enfermagem de Pereiras, que trabalha aqui há 20 anos,
e um auxiliar de enfermagem num hospital em Itaquera, por exemplo, que é uma emergência atrás da outra todos os dias. Então aquilo vira um hábito para ele. É igual dirigir. Quem dirige todos os dias é moleza, né? É fácil. Dirige no celular, dirige conversando com outra pessoa. Agora, quem acabou de ser habilitado e não dirige com frequência, a chance de acontecer um acidente é maior. Então, proporcionalmente, é igual aqui. Então, a gente precisa treinar essas pessoas, precisa capacitar, precisa dar confiança para que chegar na hora que realmente precisar, ter essa habilidade. Eu fui instrutor de primeiros socorros, muitos anos, e ministrava cursos, e a frase que qualquer instrutor fala, que é melhor você ter o curso e não precisar usar nunca na sua vida, do que precisar usar uma vez e não ter o curso. Só que você precisar usar uma vez, você fez o curso há 3, 4 anos, não vai servir de nada, você já esqueceu tudo. Então é uma coisa que tem que ser frequente, o treinamento, capacitação, a capacitação, as experiências para poder adquirir habilidades para poder atender melhor a população. É o que eu falo, só não vê quem não quer. Nós assumimos a vereança em 2017, eu acho que 3 pontos básicos, né? E pelo que você está passando, eu acredito que até o final do ano isso esteja funcionando, né? Com essa capacitação, instalação, enfim. De 2017 para cá, uma sala de raio-x, um sonho do município, da administração, realizado. Um ultrassom conquistado através do trabalho de vereadores, a sala de raio-x também. E hoje, se Deus quiser até terminar esse mandato, nós vamos ter essa sala com esses equipamentos. A sala de emergência, a gente está falando de coisa de 15, 20 dias. Então, assim, retornando, tivemos problemas com a internet. Por favor, Gregório. O que a gente estava falando sobre essa sala de emergência, a gente não está falando de coisas até o final do ano, a gente está falando de para já, meio do mês que vem, no máximo. A intenção já é ou chamar as empresas que entregaram os equipamentos para fazer o treinamento do determinado equipamento, ou ver alguma mão de obra especializada, com experiência, que saiba operar o equipamento, pode vir dar o treinamento para as pessoas. A gente está falando de 35 enfermeiros, técnicos e auxiliares, tanto do pronto atendimento quanto do PSF. Acho que vai ser importante trazer o pessoal do PSF também para ter essa vivência e participar, saber que tem, se algum dia precisar, tá treinado para usar. Então a gente não está falando de coisas até o final do ano, a gente está falando de coisas para já mesmo, o mais rápido possível, para a gente poder adequar também a situação que eu falei da saída do médico e tudo mais. E aí outra coisa só que acho que o Betinho falou na última sessão. Eu ia perguntar isso agora. E sempre vem falado sobre os equipamentos oftalmo. Já chegaram todos os equipamentos, já estão devidamente patrimoniados. O único entrave que a gente tem agora é retirar o equipamento antigo, ver onde vai deixar ele, porque ele vai ficar em desuso, mas ele funciona, ele é um equipamento mais antigo, mas a gente não pode simplesmente descartar ele. É um equipamento extremamente complexo, manuseio, então a gente ainda não conseguiu pessoas adequadas para poder estar desmontando aquela máquina, guardar ela no local adequado, para futuramente, se precisar uma reposição, alguma coisa, a gente tem ela lá, igual o aparelho de ultrassom. A gente tinha um aparelho bem antigo, está lá na CDHU. A doutora Rafaela raramente usava, mas tinha lá para usar, mas é um equipamento muito mais antigo. Então, é um backup que a gente acaba deixando. Então, a previsão também é o quanto antes está voltando os atendimentos de oftalmo. Lógico que é importante para a população ter o atendimento do oftalmo, só que, graças a Deus, o AME tem ofertado muitas vagas para a gente. Então, a gente praticamente não tem fila de espera de oftalmo. Tem uma fila, mas é muito pequena. Nada se comparado a qualquer outra especialidade. Teve mês aí que a gente recebeu quase 20 vagas de oftalmo no mês. Então, a fila de oftalmo, graças a Deus, anda, e a gente, no ano passado, trouxe o ônibus da Unesp, a previsão é para o ano que vem trazer o ônibus de novo também. Então, todo ano está trazendo o ônibus. A gente só não trouxe agora porque já está na iminência de montar a sala e voltar aos atendimentos. Então, as 2 salas lá em cima ficaram exclusivas para
as especialidades lá dentro do pronto atendimento. Então, cardiologista atende lá, ginecologista está atendendo hoje lá por causa da máquina de ultrassom. Futuramente, isso é uma coisa que eu conversei com a doutora Rayane, que é a nova ginecologista nossa. A Rafaela teve que sair por motivos pessoais, foi feito um vídeo colocado nas redes sociais o porquê. Aí a doutora Rayane, a gente veio com uma proposta um pouco diferenciada. A gente veio com a proposta de ela estar realizando exames de ultrassom nas gestantes na hora da consulta. Então, a gente já está em fase de transição, porque é complexo, então a gente está na fase de transição. Então, basicamente, a gestante abre o pré-natal com a enfermeira no PSF, passa em consulta, passa na dentista, passa a primeira consulta com a doutora Rayane, na segunda consulta, que já vai dar mais ou menos o 3º mês de gestação, aí ela vai fazer ultrassom na consulta. Então, é uma melhoria que estamos oferecendo para os munícipes, que a grávida não vai precisar, a gestante não vai precisar agendar o ultrassom, então ele vai passar com a obstetra, já vai estar disponível na consulta. E já vai estar disponível na consulta. Isso, o critério de quando vai ser feito, em que momento vai ser feito, é critério da médica. Então não adianta as mães, as futuras mães virem perguntar para a gente, pedir, a médica está tudo no prontuário, por isso que eu falei, é uma transição. Porque tem muitas gestantes que estão em final de gestação, então vai ter que fazer ultrassom já, então as que estão no começo vai ter que esperar um pouquinho. Então, a gente espera que uns 4, 5 meses já está redondinho o serviço de atendimento para gestantes. Então, o Osmar gravou um vídeo essa semana falando sobre o atendimento de gestante e pediatra também. Então, as mulheres, né, de ginecologia, então a gineco atende hoje só dentro da unidade do pronto atendimento central, toda segunda-feira, mesmo esquema que a Rafaela fazia, só que agora é dentro do pronto atendimento. E beneficiou as mulheres que moram perto do posto e prejudicou um pouco quem estava acostumado lá da CDHU, só que, infelizmente, não dá para a gente agradar todos. Entendi. Se a prefeitura mudar de lugar, vai agradar uns e vai desagradar outros. Mas a comodidade para o atendimento lá é muito maior. Aí ela vai vir a cada 15 dias, agora a partir de março, de quinta-feira também, então já vai ter mais atendimentos para aqueles encaixes que as pessoas veem durante a semana, alguma coisa mais emergencial, pelo menos a gente sabe que vai ter ela lá para atender. E a doutora Maria Lídia, que antes era médica do PSF, entrou o médico concursado, doutor Marçal, no lugar dela, e ela já tinha a especialização dela de pediatra. A doutora Daniela, também por motivos pessoais, teve que estar saindo, muito chateada com a saída dela, mas ela falou que ela não tinha mais compatibilidade de horários em Pereiras, porque ela assumiu outros compromissos em Botucatu. Fiz todo o agradecimento para ela, uma excelente profissional, deixou um legado aqui com a gente, porque tanto ela quanto a doutora Rafaela ficaram 3 anos com a gente aqui, é bastante tempo. Então, o atendimento de pediatria agora vai ser toda terça, quarta e quinta, 1h30 da tarde, então tem os pacientes agendados, e tem os pacientes, são 10 pacientes agendados e 5 pacientes de demanda espontânea. Não vai estar agendado, os 5 primeiros que chegarem vai ser atendido depois que os pacientes agendados forem atendidos, os 5 encaixes vão ser. Então, 3 dias na semana a gente vai ter pediatra em Pereiras, a gente não vai aumentar significativamente, como a gente queria, o número de consultas, só que a gente aumentou o número de dias que ela está aqui, então as mães que precisarem de encaixe, qualquer coisa, procure a enfermeira do seu PSF, vai ser sempre conversado com ela, e para tentar atender a população da melhor maneira possível. Hoje, igual eu falei, a gente já está com 4 PSFs, bem dizer, os 4 PSFs com médicos, todos os dias, de segunda a sexta, menos a estação, que é o Dr. Luiz Felipe, que ele é do programa Mais Médicos, que pelo programa do governo federal são 4 dias na semana de trabalho, então ele trabalha de segunda a quinta, o resto todos trabalham todos os dias da semana, por mais que eu tenha já falado em outras sessões, explicado tudo mais sobre o que era feito antes, dizem que está no Ministério Público, mas eu não recebi nada até agora. Então, assim, falar todo mundo fala, mas o preto no branco lá, eu não tem nada ainda. E se tiver, a gente vai responder da melhor forma possível. A consciência está
tranquila, porque toda vez que eu vou viajar, por exemplo, eu almoço, eu vou para Bauru, vou para Botucatu, eu almoço, janto, dependendo da hora e tudo mais. Eu não viajo por aí e compro sorvete e o poder público paga. Tá? Queria agradecer, Neto, a oportunidade, que dos números é mais ou menos isso que tinha para estar passando. E quem tiver qualquer dúvida, é só procurar a gente lá na secretaria. Na semana que vem vai ser anunciado algumas outras novidades que vão ter aí, mas vamos deixar só o pessoal curioso. Na semana que vem ficam sabendo. Vai ser anunciado nas redes sociais também. Isso, até um comentário que eu ia fazer é justamente em cima disso. Às vezes o vereador fala, né, que o vereador da situação tem mais acesso, enfim, facilidades, né, e por aí vai. Mas eu quero deixar à disposição a Câmara Municipal, acredito que em nome de todos os vereadores, que você falou muita coisa aí que a gente não sabia, como sempre acontece, infelizmente. Do aparelho do oftalmo, que o Beto quase toda a sessão fala, dos aparelhos de emergência, seja na sala ou na ambulância. Enfim, situações que vêm acontecendo, vêm buscando essa melhoria para a população. E infelizmente, Gregório, aqui até uma crítica, nós não somos informados. Talvez, se soubéssemos dessas informações, de muitas informações que você falou aqui hoje, já teríamos divulgado até mesmo na sessão, né? Então, ou até respondido questionamentos que a gente sabe, uns corretos até, e outros baseados em política, enfim, em outras situações. Mas é importante, isso eu acredito que você discuta com o prefeito, com o vice-prefeito, mas que eles também passam para a gente. Então, coloco à disposição, para que não dependa só do prefeito, do vice-prefeito estar falando isso para a gente, que você, eu acredito que não teria problema, passar essas informações para a gente também. O caso do pediatra. Foi uma informação, uma conversa que já teve lá atrás. Essa do pediatra a gente já sabia. E hoje tem vereador que fala que não, vai ter agora porque é ano político. Né? Então são situações que vêm vindo. Talvez as pessoas não lembrem, mas foi falado. Né? Já foi discutido isso. E essas cobranças dos aparelhos e da oftalmologia também é uma cobrança constante. E a gente não sabia que estava nesse pé. Entendeu? Já de praticamente faltando a instalação. Né? Então é uma coisa mais fácil da gente estar cobrando também e colaborar com vocês lá da saúde. Isso eu estou falando da saúde, mas serve para todas as secretarias. Né? Porque o vereador ele vai perguntar. Mas nem tudo ele consegue a informação também. Né? Então, estamos à disposição disso aí, tá? Que você possa contar com a gente aqui, para que a gente possa estar divulgando isso para a população também. Só uma última pergunta, no caso, um breve esclarecimento seu. Sabemos da crise que envolve o estado de São Paulo em relação à dengue. Né? Eu, numa última conversa com agente de saúde, agradecer os agentes de saúde, às vezes eu recebo até relatório, o último que eu recebi estava em 2 ou 3 casos de dengue. E, se não me engano, um deles ainda era importado, que veio de outro município. Qual a situação hoje em relação à dengue do município? Por enquanto, na quarta-feira, igual eu falei que eu estava lá em Bauru, eu conversei com o pessoal da região nossa, com o João de Porangaba, com a Marlene de Laranjal, com a enfermeira Bruna lá de Conchas, a Laura, a secretária de AMB. Então a gente sentou trocar figurinha lá para saber como estavam algumas coisas da região, e a gente entrou no detalhe da dengue. Pelo incrível que pareça, não é nada preocupante o nosso estado hoje, a região, a cidade, a micro-região. Vamos falar, Pereiras, Laranjal, Porangaba, Conchas, Cesário não tem acesso aos dados, a secretária, mas a gente está com 8 casos de dengue. 8? Deixa eu só confirmar. São 8 casos de dengue confirmados no município. E de Covid são, até ontem, 63 casos positivos. Só que o Covid está sendo bem atípico. Assim, a cura dele está muito mais rápida por causa da vacina.
o vírus deu uma enfraquecida, mas a gente não pode perder o medo dele. Existe ainda, existe internação, só que está muito mais raro. Então a gente está com 63 casos hoje. De semana passada para cá aumentou a procura, a gente já está sentindo que deu uma estabilizada, a próxima tendência na semana que vem é dar uma caída. Eu acho, por conhecimento já da causa, decorrente do carnaval, principalmente em Pereiras, que não tivemos carnaval grande aberto assim em Conchas, em Laranjal, então muitas pessoas da região vieram para cá. Eu tive a oportunidade de vir só na segunda-feira aqui no carnaval, e a gente viu a quantidade de pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, que eram de outras cidades. Então deu um pequeno surto, a procura no PA está grande, então a partir de ontem, eu já até divulguei para as equipes de saúde nossa, divulguei para a Júlia na prefeitura para ser divulgado, que a partir de hoje a gente vai deixar uma funcionária específica para fazer coleta de dengue e Covid lá no PA. Então, os testes de Covid vão ser feitos de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia, e de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia, e das 14 às 16 horas, os testes. Então, a pessoa que for à noite com sintomas ou fim de semana, vai passar no médico, vai ser medicado, só que o teste em si vai ser feito só nesses horários, porque a demanda está sendo muito alta, aí está acabando, atrapalha as pessoas que estão com síndrome gripal, das pessoas que estão com uma dor de barriga, que quer passar no médico, e acaba ficando muito tempo, que as pessoas trazem família toda. Teve um caso que vieram 12 pessoas da mesma família, porque um primo testou positivo. Então veio 12, então são 12 pessoas que vão passar no médico, fazer teste e tudo mais, então aumentou o fluxo de pessoas mesmo, mas a gente espera que a expectativa é que a partir de semana que vem de Covid comece a dar uma caída, e a dengue a gente sabe que calor, chuva, vai ter problema com dengue. Ontem mesmo, onde eu estava, no mercado, estava no mercado ontem, daí 2 pessoas vieram conversar comigo, e aí a gente acabou brincando nesse negócio de dengue e tudo mais. Aí eu falei, Covid, o problema maior é nosso, é a gente que está aqui se expondo. Mas a dengue não, a dengue realmente cada um fazer o seu papel em casa, a gente não vai ter problema com dengue. Então, os agentes de saúde nossos continuam entrando nas casas, vendo que tem muito foco de dengue, muito, muito absurdo, com larva, acha tudo, só que aí vai da educação de cada pessoa, de deixar o funcionário entrar na casa, de receber as orientações e acatar as orientações, e não sair xingando a gente que quer entrar na casa, que é um monte de bisbilhoteiro, que a gente escuta isso frequentemente. Então, por enquanto, ainda a questão da dengue, a gente não é alarmante, nada preocupante, está tudo sob controle, mas a gente depende da educação das pessoas na casa. A Secretaria de Educação está fazendo algumas atividades com as crianças, nós da saúde vamos fazer algumas coisas nas escolas na semana que vem, talvez, e no ano passado a gente fez um cronograma junto com o pessoal do Tavares para fazer um mutirão, como aquele da TVT faz, fazer na cidade. Então a gente vai sentar com ele também na semana que vem, elaborar um novo cronograma para fazer retirada de entulho, essas coisas, material, resto de obra que tem na casa, para realmente a gente manter Pereiras do jeito que está hoje. E se tratando de saúde, você vai falando, a gente vai lembrando, e mais duas situações que foram comentadas em sessão, eu não lembro o vereador que comentou, o trânsito, né, desses pacientes possíveis de Covid para realizar o teste e até os já com resultado positivo. Como que está? Ainda está normal dentro do centro de saúde ou tem alguma direção diferente? E em relação a testes, foi citado aqui, eu não lembro o vereador, falou que não tinha testes, estávamos sem testes, também de Covid. Em relação ao fluxo dos pacientes, infelizmente a gente não tem estrutura física para destinar uma área só para pessoas
com síndrome gripal, igual a gente fez no centro comunitário e tudo mais. Então, as pessoas ficam junto lá, então a gente orienta que use máscara, que não é obrigatório mais, mas a gente orienta que quem esteja, pelo menos, com síndrome gripal, que vá de máscara. Temos máscara no posto ainda, não seria obrigação nossa de fornecer, mas tem lá, é só pedir que a gente fornece. A área de testes de Covid continua a mesma, a sala de testes de Covid e de dengue, aí tem que ser uma coisa separada mesmo, a sala é só para isso. E na medida que é realizado o teste, dá positivo, automaticamente essa pessoa ela passa na frente de todo mundo para passar em consulta com o médico, porque o quanto menos ela ficar lá, melhor. Então, as pessoas estão sendo orientadas a isso. Em relação aos testes, a procura é muito grande, a demanda é altíssima, o valor do teste está ficando um absurdo de novo e as empresas não têm para entregar. Então, a gente chegou a ficar um dia sem teste para a população, deixar claro isso. A gente tinha testes guardados para casos de transferência, casos de urgência e emergência, que a gente precisa mandar o paciente com segurança para a Unesp, para Laranjal, Conchas, que seja protocolo entre os hospitais de receber o paciente mediante ao teste. Então, a gente tinha teste só para urgência e emergência, mas isso ficou questão de um dia só. Na sexta-feira de manhã chegou teste de novo, e a gente voltou a fazer na população. Só que, assim, é o que eu falo, o teste é para quem está com critérios, com sintomas, não é simplesmente para ir lá e, estou com uma dorzinha na garganta, eu vou fazer. Tem que respeitar o critério do médico, do enfermeiro e ponto final. O que aconteceu? Uma pessoa me mandou mensagem, não tem teste aí? Eu falei, não, tem, chegou hoje. Aí uma outra pessoa me mostrou a mensagem que a pessoa mostrou num outro grupo com 200 pessoas. Pessoal, chegou teste no posto, quem quiser é só ir lá fazer. Então, assim, foi essa orientação que o vereador deu para o grupo de WhatsApp. Vai lá fazer. E é errado, né? Tem critérios, né? Tem critério, não é simplesmente vai lá e fazer. Eu sou vereador, fale que fui eu que fiz, eu que mandei e vai fazer. Não é assim. O vereador manda na vereança dele. Né? Não vou nem falar aqui na Câmara, é na vereança dele como ele faz. Dentro do posto de saúde, quem determina é a equipe técnica. Se o paciente chegou lá com critério para fazer teste, vai fazer. Se não tem critério, não adianta, quiser fazer, vai na farmácia, compra e faz particular. Mas lá no posto, infelizmente, é quem se enquadra nos critérios. Não adianta chegar, ontem começou a doer minha garganta, quero fazer hoje porque o vereador mandou aqui. Infelizmente, não é assim que a banda toca. Agradecer, Gregório, pela sua explanação, não só em termos de número, peço se você puder depois deixar uma cópia para a gente, poder fornecer para os vereadores, e agradecer principalmente por outras informações que fogem, né, do assunto audiência pública, mas como sempre prestativo, né, atencioso com a questão da saúde do nosso município, buscando, pelo que a gente vê, pelo trabalho, cada vez mais melhorias. E, mais uma vez, eu repetir, estamos à disposição para a divulgação de trabalho, enfim, a Câmara Municipal, lógico, a gente questiona, a gente cobra, mas também não custa nada a gente estar divulgando e, de uma certa maneira, orientando principalmente a população em todos os sentidos. Muito obrigado, né? Muito obrigado quem assistiu a gente ao vivo, quem vai assistir futuramente. E obrigado a oportunidade, sempre que for preciso, estou à disposição. Talvez uma informação que ninguém saiba, você falou de vereadores de oposição em situação, eu respondo infinitamente mais os vereadores da oposição do que da situação. Então, assim, porque o pedido deles é muito maior para mim do que de vocês, que, vamos dizer assim, da base. Tem vereador que nunca me mandou mensagem. E alguns vereadores fazem questão de, toda semana, quer encaixar alguém, quer conseguir alguma coisa para alguém, e eu respondo todo mundo o que dá para a gente encaixar, o que dá para a gente passar na frente, se for critério para isso, vai ser passado independente se for situação, oposição, o cidadão que está por trás. Ele não tem partido político. Não, com certeza. Então, se tem critério, vai conseguir, eu consigo. Se não tem, não adianta ficar bravo, falar que já foi falado para mim por algumas pessoas, que eu só tendo os vereadores da base. Quando as pessoas talvez nem saibam disso,
mas o Neto, eu acho que eu brinco mais com ele de futebol no WhatsApp do que conversar sobre pedidos de alguma coisa e tudo mais. Então, só deixar claro para a população que talvez algumas pessoas não saibam qual é a realidade por trás dos acontecimentos. É aquilo que eu falei, cada um tem um jeito de cobrar, cada um tem o seu jeito de trabalhar, mas dentro do respeito, né? Por mais amizade que a gente tenha, quando tem que fazer algum esclarecimento, eu vou lá até você, a gente conversa, ou até mesmo com o enfermeiro, auxiliar, motorista, enfim. Graças a Deus a gente sempre teve um bom convívio com todos e a gente consegue resolver sem aquele sensacionalismo, sem aquela cobrança política, que nem sempre a preocupação realmente com o paciente, com o munícipe, mas em mais tons políticos, vamos dizer assim, né? Mas estamos à disposição e a gente vai lidando com isso, vai respondendo, vai jogando limpo principalmente, o que, falando a verdade, e como você falou, dá para fazer, não dá, infelizmente foge das nossas mãos e nem tudo a gente consegue resolver. Eu admiro mais uma pessoa que ajuda uma família com uma cesta básica e ninguém fica sabendo, do que quem tira uma selfie entregando a cesta básica na mão. Justamente. Obrigado, Gregório. Nada mais havendo para tratar, está encerrada a audiência pública. Obrigado a todos.